Olha, a passagem que nós vamos estudar e vamos ver e vamos aprender, ela vai primeiro abordar uma ação direta em uma pessoa, na primeira parte que eu vou estar trabalhando com vocês, e na segunda parte a gente vai falar com todo um povo que estava em volta daquela situação. E o nosso protagonista hoje é Pedro e João. Está lá em Atos 3, eu quero que você acompanhe pelo menos essa primeira parte, que depois vai ter uma segunda parte que é mais ampla e mais aprofundada. Olha só, Atos 3, verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmolas. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então Pedro falou: olha para mim. Aí ele falou: agora eu vou receber. O cara olhou para mim, agora, ó, vem. Esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse era pentecostal, né? Que ele já foi saltando, andando e louvando glória a Deus. Aleluias. Aqui o cara já foi na unção aqui mesmo. Ele tinha uns 40 anos, mais à frente o texto vai dizer. E era aleijado de nascença. E é interessante que você vê dois tipos de pessoas indo ao templo ali. O primeiro foi o aleijado, que era colocado todos os dias ali. E o outro foi os apóstolos Pedro e João. Qual era a intenção das pessoas ao colocar aquele paralítico na porta do templo? Ele estava indo ali para adorar a Deus? O seu principal motivo de estar indo para aquele ambiente religioso era ter a Deus, orar a Deus e buscar a Deus de todo o seu coração? Por que ele estava indo para um ambiente religioso? Para conseguir ouro e prata. Seu objetivo era ir para o lugar mais fácil de que alguém desse para ele um dinheiro, para conseguir a sua esmola diária, para ter aquela sobrevivência, para conseguir aquelas coisas poucas que ele podia conseguir ali, e ali era um lugar estratégico para ele. Então ele fazia isso todo dia, era uma rotina. O templo e a espiritualidade, a religião, era uma coisa secundária para ele. Aquilo lá era um meio de ele ganhar um dinheiro a mais. Era uma rotina que ele tinha para conseguir isso. Bom, explorando e aumentando isso para o que a gente vive um pouco hoje no Brasil, a gente vê que muita gente vai para os ambientes religiosos esperando ganhar um pouco de prata, esperando ganhar um pouco de ouro. E eles buscam diariamente, tem o culto da segunda, da terça, da quinta, da vitória, da quarta, da sexta, do sábado, esperando estar na porta do templo, de forma que ele possa sair dali com um pouco mais de prosperidade, de bênçãos, de ouro e de prata. Talvez buscar Deus seja algo secundário, algo que vai acontecer ali, mas eu espero receber o que eu desejo no meu coração, que é um pouquinho de ouro e de prata. E as igrejas hoje, entendendo isso, elas não só trazem um cara para ficar lá todos os dias, porque tem culto todos os dias, mas elas oferecem para ele o ouro, pelo menos a promessa, e a prata. Ou seja, se você vier na minha igreja, e se você ficar aqui no culto com a gente, e se você se dedicar aqui, você vai receber prosperidade de Deus, você vai receber ouro, você vai receber prata. E o cara fica amarrado nesse processo de esmolas, de busca por esses desejos do coração dele, e fica vivendo isso todos os dias. Todo dia ele era colocado lá para ganhar a sua prata e seu ouro. A outra figura que você vai ver aqui são Pedro e João, que representam os líderes da igreja de Cristo. Eles estão chegando nesse ambiente religioso. Eles foram para lá com que intenção no primeiro verso? Foram para lá para o
orar. Foram lá para buscar, porque você vai ver que Pedro e João, desde o começo da igreja, eles tinham o propósito de pregar a palavra e da oração. Tanto que eles até chamaram os diáconos para poder se reservar exclusivamente para poder orar e pregar a palavra. A oração fazia parte fundamental da vida deles. Então eles estavam indo lá para ter um momento de oração. Agora, para você ter uma consciência mais profunda do que passava no coração deles, eu vou trazer uma oração que eles fizeram no capítulo 4, que ainda é no mesmo contexto da cura desse paralítico. Ainda está as mesmas discussões acontecendo. Preste atenção o que passava no coração de Pedro e João, na oração deles, quando eles chegaram no templo. Olha só. Atos 4, 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, porque o pessoal começou a ameaçar eles porque eles falavam de Jesus, e capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Um chegava ao templo para receber prata e o ouro. E o outro tinha uma oração comprometida em dizer: Senhor, me faz um instrumento, um vaso cheio do Espírito Santo, para abençoar as vidas, para levar o evangelho às vidas, para transformar pessoas, para fazer sinais e milagres que possam mudar essa realidade. Um queria receber, o outro queria ser instrumento para dar. Tanto que eles tinham esse coração tão forte nisso, que eles compartilhavam até o que tinham. Em vez de tirar para si, eles pegavam de si e davam para os outros. Entendeu? Um vinha para receber e o outro vinha para dar. Duas atitudes diferentes. Quer ver uma coisa interessante? Paulo falou em Atos 20. Estava falando sobre a sua postura. E ele fala algo muito parecido com isso. Ele diz assim, ó: não cobicei nem ouro, nem as roupas de ninguém. Nem prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Em se dar do que pegar. Paulo fala: lembra que eu estive no meio de vocês e a minha intenção nunca foi ouro e prata. A minha vida nunca foi exercer o ministério por causa de dinheiro. A minha relação com Deus nunca teve a ver com dinheiro. Inclusive, eu trabalhei para não depender de ninguém de vocês. Para que vocês não achem que eu estou fazendo isso para conseguir o dinheiro de vocês. Isso é tão difícil de dizer hoje em dia, né? Já pensou, né? Eu estou aqui não é porque eu quero dinheiro de vocês, não. Tanto que eu trabalhei e me sustentei para não ter nada de vocês. Prata e ouro não é meu objetivo. Antes eu ajudei os mais fracos. Percebeu? Porque melhor é dar do que... Qual é a intenção do seu coração quando você se reúne para adorar a Deus? O que você tem na sua alma, na sua mente, nos seus sentimentos, quando você entra na presença de Deus? Quando você entra em oração? O seu sentimento é mais parecido com um desse paralítico que pede ouro e prata, seja qual seja seu ouro e sua prata? Ou o seu sentimento é mais: Senhor, me faça um instrumento de vossa paz, um instrumento de vossa justiça. Me ensina a pregar corajosamente. Faça milagres a partir de minha mão. Que eu seja um vaso e um instrumento teu para mudar essa realidade. São duas posturas diferentes.
São 2 modelos diferentes. Mas aí você me pergunta, mas o que tem as esmolas? Qual o problema das esmolas? No caso aqui, eu estou trabalhando essa questão da esmola como uma dependência, como algo pequeno. Porque se você perceber, esmola não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. A pessoa que pede esmola fica a vida toda pedindo esmola. Se Pedro desse uma esmola, amanhã ele estava ali de novo, pedindo outra esmola. E se no outro dia ele recebesse uma esmola, no dia seguinte ele estava pedindo esmola de novo. Deus não quis trabalhar com ele aquilo que ele queria, porque aquilo que ele queria não resolvia o problema da vida dele. Existia um problema muito mais fundamental na história daquele paralítico, que deixava ele paralisado na vida, paralítico, paralisado, e repetindo as mesmas coisas, os mesmos dias, sem nenhuma transformação profunda do problema que ele tinha. Se ele realizasse o desejo que era ter prata e ouro, ele não sairia do canto que ele estava. Então Deus entregou para ele muito mais do que ele pediu ou pensou, que tem a ver com aquilo que era mais fundamental da história dele, um problema e uma luta pelo qual ele tinha que resolver o seu coração. Aí eu vou perguntar para você, qual é a sua luta fundamental? Porque pode ser que você passe a vida toda à procura de esmolas que não transformam a sua vida. Mas há uma luta fundamental que você deveria resolver, que está te deixando paralítico e dependente de uma estrutura religiosa. Essa luta fundamental é que Deus olha para o seu coração. Deus me dá prata e ouro, mas peraí, não é isso que você está precisando. E muitas vezes não é prata e ouro que muda a vida da gente. Vou dar uma ilustração para você. Tinha um rapaz, uma ilustração que pode ter a ver com a vida cristã. Esse rapaz sempre foi meio filho de papai, meio mimado. Certo dia ele disse, vou largar os estudos porque encontrei uma oportunidade de trabalho que tem que ser agora, que se não for agora. Aí pegou dinheiro emprestado com o papai para montar um restaurante gourmet. Aí pegou um sócio, investiu um dinheiro que tinha e que não tinha. Mas já imaginando que o negócio ia dar certo, comprou um carro novo. Né? Porque a pessoa tem fé, né? A pessoa tem fé e tal, já comprou um carro, mas não teve aquela disciplina, não tinha consciência de como gerir o negócio, não deu a atenção necessária, a coisa não aconteceu como deveria acontecer. Quando foi um tempo, o negócio estava quase falindo. O que ele fez? Voltou para o papai e disse, papai, preciso de mais ouro e prata para resolver meu problema. Porque o problema é que o governo, o negócio, está difícil. Aí ele pega mais ouro e prata com o pai dele, o restaurante continua funcionando, sem nenhuma estrutura, sem ninguém gerindo, sem nenhum problema podendo ser resolvido, porque o cara faz, né, coisa errada. Daqui a pouco o negócio deu errado, teve que fechar. Aí o que ele pensou? Vou investir no ramo imobiliário. Me disseram que se eu comprasse 3 apartamentos na planta, eu consigo vender 4 vezes mais. Foi a história de pessoal há 5 anos atrás aqui em Fortaleza. Aí você vai, papai, preciso de ouro e prata para resolver meu problema. Ele vai, compra, o mercado dá uma estourada, fica com 4 imóveis na planta, pagando não sei quantas prestações, não consegue vender um. Aí o que ele diz? Papai, tem um novo negócio. Preciso de ouro e prata. Ouro e prata resolve a vida desse cidadão? Ele tem problemas fundamentais que eles precisavam resolver. E que ouro e prata não vai resolver a vida dele. No dia que o pai dele disse que não ia dar a única casa que ele tinha, porque ele gastou o dinheiro da família toda. Só sobrou a casa do pai. E o pai disse, não, meu filho, se eu der essa casa, quando você quebrar, você não tem onde ficar dormindo, então não vou dar essa casa não, tá certo? O que ele disse? No momento da minha grande virada, meu pai não me ajudou. O culpado de eu não ter dado certo foi quem? Foi Deus. Porque quando eu precisei, ele não me deu. Pô, cadê o Deus da bênção?
Amigos, qual é a intenção do seu coração? E qual é o seu problema fundamental? Porque esmola não muda a vida de ninguém. E seu problema pode não ser ouro e nem prata. Pode ser muito uma pessoa indisciplinada, com problema de foco, com problema de responsabilidade, mal preparado, com desejos que não tem nada a ver com uma vida cristã. E aí você vai meter os pés pelas mãos. Qual é o seu problema fundamental? É isso que Deus quis resolver na vida dele. E Pedro falou, não temos nem ouro e nem prata, mas eu tenho algo que pode resolver a sua vida e te tirar dessa situação que você está paralisado dia após dia numa vida que não vai para canto nenhum. O que eu tenho, eu lhe dou. Levante. E foi um milagre espetacular. E você há de convir comigo, depois daquele dia, a vida dele nunca mais foi a mesma. Agora, aconteceu um negócio interessante. Quando Pedro e João fizeram isso, a população chegou em volta deles, começaram a ficar todo mundo animado. Rapaz, que milagre é esse? O cara era desde criança paralítico, tem 40 anos, todo mundo conhece o cara, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Vocês são um cara especial, vocês são um cara legal, que coisa bacana. E fez um movimento tão forte que Pedro, ele entendeu que era o momento oportuno para não só resolver o problema fundamental do aleijado, do paralítico, mas agora ele ia resolver o problema de toda aquela comunidade. Ia apontar o problema de toda aquela comunidade. Não só ele quis apontar o problema fundamental quando ele se relacionou com uma pessoa, mas quando ele estava se relacionando com o povo, ele disse, esse problema que ele vive também é fruto de uma cultura todinha que vocês estão vivendo aqui. E Pedro era aquele cara meio profeta, né? Ele não tem muito negócio de amansar, não. Pedro vai falando e você que saia da frente. Pedro é pedra. E ele fala assim que vai que vai. E olha só o que foi que Pedro falou para aquele pessoal. Diz assim, é forte, viu? Segura aí, ó. Atos 3:12. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Aqui ele já está quebrando um bocado de coisa, né? Só nesse versozinho aqui. Depois eu converso mais. Atos 4:10, ele continua explicando e falando e pregando sobre isso. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Tipo assim, sabe aquela pessoa que vocês botaram na cruz? Vocês estão tudo vivendo uma religião aí. Mas vocês esqueceram que vocês mataram Jesus há pouco tempo? Por meio desse cara que vocês mataram, por meio de Jesus que vocês mataram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Parece assim, Vossa Excelência, né, do Senhor. Vossa Excelência. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. Ele está apontando o pecado do povo todinho. Ó, vocês estão aqui vivendo de esmola. Vocês tudinho aqui. Sabe por quê? Porque tem um pecado fundamental na vida de vocês. Todos vocês recusaram a pedra fundamental, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. A manifestação de cura foi algo tão impactante que ninguém conseguia contradizer Pedro e João. Porque diante de um milagre daquele, o que eles iam dizer? Que o nome de Jesus não tinha poder? Que aquele cara que há 40 anos tinha nascido daquele jeito, foi transformado, todo mundo conhecia o cara que todo dia estava na porta do templo? Amigo, Pedro trouxe um problema
para cima da mesa. Sabe quando o problema está debaixo do tapete? O elefante está no meio da sala e ninguém vê o elefante no meio da sala? Pedro falou o seguinte: primeiro, acabe com essa cultura de ungidos especiais de vocês. De que quem cura é quem tem mais azeite. De que quem cura é que tem a unção. De que quem cura é que tem mais santidade. De que quem cura é mais piedoso. De que quem cura tem mais... é mais bambambam do que os outros. Porque quem cura é Deus e não eu. É o nome de Cristo que tem poder e não a gente tem poder. Porque hoje, mais do que se procura, é pessoas ungidas que fazem milagres. Campanhas cruzadas porque o milagre vai acontecer, porque o fulano de tal que veio dos Estados Unidos vai fazer aqui e o mínimo que ele faz é paralítico andar. Vocês acham que sou eu que fiz isso? Que foi a minha piedade? Que foi o meu azeite? Porque esse negócio do azeite está forte. O pessoal entra na internet e diz assim: Felipe, eu gostei da tua palavra, mas faltou azeite. O vaso que não tem azeite não faz... Porque azeite é gritar, azeite é emocionalismo, azeite é ficar dizendo que fez um rá na pessoa. Cultura do ungido, do cara bonzão, do cara que tem um espírito, que faz assim, ô mistério, aí a pessoa vai. Você é a mesma coisa que eu. Porque quem faz a obra é Deus, não é a gente. Você não tem poder nada, você não tem poder. Quem tem poder é Deus, é o nome de Cristo que tem poder. Ele estava aqui toda hora, o nome de Cristo, é o nome de Cristo, é o nome de Cristo. Vocês estão buscando o templo, mas vocês mataram o templo. Quem é o templo? Era Jesus, era o tabernáculo no meio de nós. Vocês buscam uma religião que é feita em cima de métodos, processos, sacrifícios, sacerdotes, mas vocês mataram o Deus que veio encarnado no meio de nós, que acabava com todas essas religiões de vocês. E porque vocês mataram ele, vocês podem viver religião de novo. Porque se vocês reconsiderassem que Jesus veio, acabava todo esse sacerdócio, acabava esse sacrifício, acabava esse templo, porque templo somos nós. Mas você vive uma religião em que vocês mataram Cristo. Para vocês continuarem vivendo religião, vocês precisavam ter matado Cristo. E é esse o pecado fundamental de vocês. E a gente vai vivendo matando Cristo na nossa vida. Uma fé que mata o Cristo. Uma fé sem arrependimento, sem perdão de pecados, baseado em obra, baseado em sacrifícios, baseado em ungidos, baseado em templos. Tudo isso que vocês estão fazendo aqui é esmola. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens para que você possa ser salvo, senão o nome de Jesus. Ou seja, tudo que vocês fazem aqui, se é sem Cristo, não tem salvação, vocês continuam no pecado de vocês continuam condenados. Se vocês querem ter uma fé verdadeira, busquem a Cristo Jesus. Cristo mesmo falava, rapaz, chegou no templo, viu aqueles mercadores vendendo, comprando, vendendo sacrifícios, vendendo pombas, vendendo tudo, e disse: vocês transformaram a casa do meu pai num lugar de salteadores, de bandidos, de coisas erradas. Ali era uma coisa muito errada. Pedro foi quebrando tudo isso. Pedro foi deixando tudo isso no chão. Às vezes, o problema do paralítico não é só o paralítico, é que ele está inserido em toda uma cultura em que aquilo é normal. Nós vivemos num país que tem toda uma cultura gospel, toda uma cultura religiosa. E às vezes a gente é fruto dessa cultura. No capítulo 3, o Pedro fala assim: vocês mataram o Cristo, e eu sei que foi na ignorância, porque vocês estavam ignorantes. Mas chegou o tempo de não ser mais ignorante. A gente às vezes vê um mundo evangélico, o gospel brasileiro, a gente vê muita ignorância. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Está na hora de não ser mais ignorante. Está na hora de se arrepender, de ver que Cristo veio e ressuscitou,
que a graça está disponível para todos nós. Eu já perdi a esperança de mudar o Brasil, de mudar as pessoas, eu já perdi. Eu acho que a gente prega, e não vai mudar, não. É isso aí mesmo. É cultura, como é que eu posso contra uma cultura? O mundo todo é essa religião onde Cristo está morto, onde mataram o Cristo. Isso me agoniava antigamente. Eu dizia, mas fulano está pensando desse jeito, aí eu preciso ir lá mudar a cabeça do fulano. E o outro está assistindo o ciclano, eu preciso ir lá mudar a cabeça do ciclano. Hoje eu digo, quer assistir fulano? Assiste. Está querendo na igreja né? Vestir aquela roupa lá? Vai. O que eu posso fazer contra uma cultura todinha? Eu não sou ninguém, não. A gente prega. A gente fala. Mas você não consegue mudar todo mundo. E sabe como é que foi na Bíblia que Paulo resolveu essa equação? Sabe por quê? Na Bíblia, Paulo estava dizendo o seguinte. O pessoal estava falando com Paulo. Rapaz, mas Jesus não veio para Israel? E por que Israel não se converteu? Cultura. Esse pessoal tudinho, né? Por que não era o povo eleito? Por que não aceitou Jesus? Cultura. Mesmo Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Se Jesus não conseguiu mudar todo mundo, avalie eu. Avalie nós. Olha só o que Paulo fala. E aí, isso que o Paulo falou é algo que eu tenho para a minha vida, eu queria que você levasse para a sua vida. Romanos 11, de 4 a 6. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Assim, pois, também, agora nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. O que Paulo estava dizendo? Olha, está certo, Israel não se converteu, mas teve 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Ele estava se referindo a Elias. Lá em Israel, toda na idolatria, toda acabada, Elias chegou para Deus e disse, só restou eu. A cultura todinha caiu. O que Deus revelou para Elias? Tem 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Amigo, você não consegue mudar todo mundo, mas tem os remanescentes de Deus, que apesar de toda a cultura lá fora, estão adorando Cristo de forma verdadeira, em espírito e em verdade. E se você começar a se concentrar nesses remanescentes, você vai ver que a obra faz diferença. E que a gente pode pregar a palavra. Que apesar da cultura todinha não mudar, tem aqueles que vão aceitar e não vão dobrar o seu joelho. Esses são aqueles que entenderam o seu problema fundamental. Esses são aqueles que deixaram de ir para o templo deixaram de cobiçar o ouro e a prata e se colocaram como instrumentos de Deus para transformar realidades. Esses são aqueles que disseram sim para o Cristo e não para uma religião que mataram o Cristo. Os remanescentes de Deus. Qual foi o resultado da pregação de Pedro? Depois que Pedro fez aquela pregação todinha, qual foi o resultado? 4:4. Atos 4:4. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Foi todo Israel? Mas foi os remanescentes que não dobraram o joelho a Baal. A gente prega. A cultura vai continuar sendo a cultura, mas os remanescentes vão surgir. E é esses que são os frutos do Senhor. É esse que a gente não pode se esquecer. É esses que estão dizendo que o seu problema fundamental será resolvido. Se eu te perguntar assim, quantos milagres teve aquele dia? Você pode dizer para mim, foi um milagre, não foi? Foi o do paralítico que andou?
Se você for um cara mais assim, né, de tentar pensar que milagre é essa coisa espiritual de cura, que a pessoa sai andando, então foi um. Agora, se você entender que milagre é a salvação de um homem pecador perdido, se você entender que milagre é pegar aquele cara que estava perdido na desgraça e hoje pode viver eternamente com Cristo Jesus, sendo transformado, remido, com a presença do Espírito Santo no coração dele, então foram 5.000 milagres aquele dia. Aí a pessoa está na busca do ouro e da prata. E às vezes o ouro e a prata é um milagre. Quando Deus quer fazer uma conversão de corações em 5.000 pessoas. Entendeu? Amigo, eu não consigo prometer para você milagre de andar. Mas eu posso dizer que a conversão hoje está disponível para você. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Se hoje você se arrepender dos seus pecados, e o principal pecado é estar distante de Deus. Se hoje você disser que abre a porta do seu coração para Cristo Jesus, se hoje você estiver dizendo, eu quero viver essa graça maravilhosa, eu quero ter essa vida eterna, eu quero viver com Cristo o resto da minha vida. Se esse é o desejo do seu coração, entenda que você tem se convertido hoje. Disposto a resolver o problema fundamental da sua vida. De outra forma, como eu disse, vocês são aqui os homens fiéis que vieram depois do feriado, do tempo que o culto ficou em pausa. Talvez você tenha uma outra oração para fazer hoje. E é aquela oração do Pedro e do João, que diz assim: Senhor, nos preencha do teu Espírito Santo. Nos faz proclamar corajosamente a palavra de Deus no meio desse povo. Nos faz instrumento de sinais e maravilhas para transformar realidades. Nos dá coragem para pregar ousadamente. Nos ajuda a fazer uma comunidade que tenha tudo em comum. Você é capaz de fazer essa oração? Você é capaz de dizer, Senhor Deus, me faz um instrumento de vossa paz. Aquele dia subiu 2 tipos de pessoas, um paralítico que buscava prata e ouro e os apóstolos que buscavam a transformação do coração das pessoas. Acho que naquele dia desceram 5.000 pessoas convertidas daquele lugar, porque Deus fez uma obra fundamental. Que Deus faça na sua vida uma obra fundamental. A gente tem uma música agora que eu queria cantar com vocês, e ela tem uma passagenzinha que diz assim: Rio de Deus, flua pelas ruas. Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça e misericórdia. Eu gosto dessa parte que diz, flua através de mim. Não só venha manifestar a sua presença aqui na terra, no meio da cidade, fazendo as maravilhas e transformações, mas flua através de mim. Essa era a oração de Pedro e João. Que você possa ser esse instrumento onde o rio de Deus saia da sua vida, do seu coração, para transformar o maior número de pessoas possível. E se hoje você veio aqui, e no seu coração há um problema fundamental, entregue nas mãos de Deus, porque Deus fará fluir do seu interior um rio de água viva, que flui para a eternidade. Amém? Vamos cantar essa música?